Olá, eu sou Rafael Siqueira Macedo, eu sou o fundador do Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica. E nesse vídeo hoje eu vou trazer para vocês uma questão que tem me chamado bastante atenção nas redes sociais, que demonstra aí um problema, vamos dizer assim, de diagnóstico precipitado, ou diagnóstico equivocado, ou um diagnóstico mal colocado por parte de profissionais da área da saúde. E aí eu vou ter que dizer sinceramente, mais especificamente aos psiquiatras que avaliam e vão rotulando as pessoas com pequenos recortes de histórias, de momentos de intensa confusão, de intensa emoção, como quando as pessoas vão ao consultório do psiquiatra em busca de uma solução rápida para o sofrimento. Hoje, diversas pesquisas confirmam a necessidade de se fazer um tratamento multidisciplinar para os transtornos psicológicos. Transtornos como a depressão, os transtornos de ansiedade, como a fobia, a ansiedade social, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, assim como algumas comorbidades, como no caso da depressão, com a fibromialgia, que tem um grande número de casos de pessoas que têm depressão e têm a fibromialgia como comorbidade, e as próprias pesquisas também apontam uma grande relação, né, entre a pessoa que tem fibromialgia, um caso de depressão. E eu vejo nos grupos do Facebook, por exemplo, nos grupos de transtorno de pânico, nos grupos de depressão, nos grupos também de transtorno de personalidade borderline, que é a personalidade limítrofe, né? São situações muito preocupantes. Por quê, gente? São dúvidas que essas pessoas demonstram ter nas suas postagens, em comentários, dúvidas que caberia a um profissional ético e capacitado informar a essas pessoas dessa questão dos sintomas que elas vivem, de acordo com esses transtornos que elas são classificadas, porque simplesmente o médico, o psiquiatra, ele rotula, receita e dispensa os clientes de uma maneira muito desumana e de uma maneira muito antiética, né? Completamente antiética. Na minha visão, não quer dizer que eu esteja certo, eu tenha a verdade nas minhas mãos. Eu não quero nem isso para mim, eu não quero essa responsabilidade, mas são fatos que eu observo e eu recebo uma parte dessas pessoas aqui no meu consultório e também nos atendimentos que eu faço por Skype, né, via internet. Assim, gente, são dúvidas que, de fato, nem precisa ser um profissional da saúde, como um médico, né, que estuda no mínimo 7 anos para se formar aí, com toda a graduação, com os cursos de especialização, residência e tudo mais. Nós psicólogos também estudamos durante 5 anos na graduação. Eu tenho pós-graduação, tenho diversas formações e cursos de extensão universitária, que tudo isso eu investi para eu me sentir capacitado e ético, né? Com aquele senso ético para poder prestar um serviço de qualidade com eficiência às pessoas que buscam o meu serviço como psicólogo, como hipnoterapeuta ou como coach. Então, você entrar no Google e
e colocar lá sintomas do transtorno de pânico, do CID-10 ou do DSM-5, gente, vai estar lá a descrição dos sintomas. E aí eu vejo nas redes sociais, e aí as pessoas vêm para o consultório ou buscam atendimento virtual com essas dúvidas, que são dúvidas que dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem na psicologia, faz parte do processo de psicoeducação. O que significa psicoeducação? Basicamente você está educando o cliente que busca o seu serviço com as informações, dados de realidade, diretrizes diagnósticas, possibilidades de tratamento, a própria funcionalidade dos recursos cognitivos, né, das funções cognitivas propriamente ditas, a memória, a atenção, concentração, raciocínio lógico, tomada de decisão, que são funções que ficam em déficit de acordo com os transtornos específicos que a pessoa tenha, seja qual for o tipo de transtorno, mesmo que seja simplesmente um transtorno adaptativo que gera ansiedade, que gera medo, que gera insegurança e que em alguns casos até gera episódios depressivos, dependendo do tipo de situação que a pessoa passa, que são simplesmente reações adaptativas do ser humano a determinadas situações. E todo ser humano, sem exceção, ele tem dentro de si capacidades para reverter esses quadros de transtorno que causam tanto sofrimento. E muitas das vezes essa falta de informação, e aí eu fico pensando, caramba, será que isso é realmente por falta de capacidade desses psiquiatras, desses médicos, ou se isso não é intencional para ele ter garantido o retorno às consultas? Porque a pessoa vai depender, nesse caso, ela vai depender exclusivamente da medicação. E, gente, as pesquisas mais atuais apontam, inclusive, toda essa atualização dos manuais de diagnóstico também contém ali dentro das informações desses manuais o fato de que é praticamente impossível você conseguir tratar um transtorno como a depressão, o pânico ou a ansiedade social, por exemplo, somente com a medicação. É impossível mudar o resultado, porque a medicação ela não trata, ela apenas ameniza o sintoma, dando ao cliente, né, ao paciente, um upgrade, né, algo mais, para que ela possa ter até, muitas das vezes, como reagir à psicoterapia. Eu não estou dizendo que não é para tomar medicação em hipótese alguma. Eu reconheço que em muitos casos é impossível também você atuar na psicoterapia sem o tratamento medicamentoso. Mas cabe também ao psiquiatra ter um mínimo de humanidade e ética para olhar nos olhos daquela pessoa que está na frente dele e avaliar de uma maneira mais profissional aquela pessoa e ali poder estar entendendo se aquela pessoa realmente não teria como reagir sem o auxílio da medicação. E em muitos casos, como eu já vi laudos de psiquiatras ao vivo, pessoas que trouxeram esses laudos para cá, para o consultório, e me mostraram, olha aqui, Rafael, o psiquiatra falou que eu não preciso tomar a medicação nesse momento, que eu posso buscar auxílio ou uma psicoterapia, que eu posso reverter isso simplesmente com a psicoterapia. Em outros casos, eu mesmo, enquanto psicólogo, reconheci a limitação do meu trabalho, das minhas ferramentas e da própria limitação que o sujeito passava naquele momento de intenso sofrimento,
Eu falei, olha, não dá para a gente continuar sem você buscar um psiquiatra para você tomar uma medicação, porque você está querendo reagir, você está buscando reagir, mas o sistema endócrino do seu corpo está condicionado, né? Então, muitas das vezes a medicação ela vai agir ali, como no caso do inibidor de recaptação de serotonina, que é um dos antidepressivos mais utilizados hoje em dia, que traz um resultado realmente eficiente. Mas a gente precisa entender que não tem como você solucionar todos os problemas de todas as pessoas com uma única solução. É preciso olhar para essas pessoas com um olhar mais sensível, no mínimo com um olhar humano, né? E não pensar só em garantir o retorno das pessoas à sua consulta para elas pagarem ou para você ganhar na quantidade, como infelizmente acontece com muitos psiquiatras que atendem por plano de saúde. Esse é um dos motivos que eu rejeito o plano de saúde e prefiro fazer o atendimento com valor social, e aí combinando de acordo com as necessidades e as dificuldades financeiras que a pessoa pode estar passando naquele momento. Mas enfim, isso é um outro assunto. O que eu quero deixar para vocês aí, enquanto mensagem nesse vídeo gente, é muito preocupante o que essas pessoas andam postando nas redes sociais, nesses grupos de ajuda a essas pessoas que têm transtorno. Eu já recebi ameaças de organizadores, né, de administradores de alguns desses grupos, xingamentos, ameaças, do tipo, você está pensando que você vai conseguir os seus objetivos aqui? Não, esse grupo é meu, eu que mando aqui. Coisas assim, e ao mesmo tempo você é bloqueado e não tem como você avisar para essas pessoas. Então, a maneira mais eficiente que eu encontrei para fazer isso é através do vídeo. E é preciso entender, né? Tem grupos ali que ajudam, tem grupos que não intervêm na dosagem da medicação, mas eu vejo que tem grupos que os administradores e alguns membros do grupo influenciam na dosagem da medicação um do outro. Desculpa a metáfora que eu vou usar, pode ser um pouco agressiva, mas é porque isso me incomoda muito. É como se fosse um cego pedindo ajuda a um cego sem perna, né, para ajudar ele a atravessar a rua. Imagine a situação: um cego pedindo ajuda a um outro cego que não tem pernas para ajudá-lo a atravessar a rua. É o que acontece muitas vezes nesses grupos. E isso implica numa situação muito prejudicial a essas pessoas, porque o foco de atenção e concentração delas vai estar voltado somente para os aspectos negativos, e a terapia cognitivo-comportamental, após décadas e décadas de testagem, de adaptação às suas ferramentas, comprova que a questão da atenção e da concentração são fundamentais para gerar uma reestrutura cognitiva. O que é a reestrutura? É você desconstruir essa estrutura disfuncional e começar a desenvolver uma nova estrutura positiva, funcional, que objetive realmente a mudança do quadro, a melhora e a busca da qualidade de vida, da felicidade, da cura, né? Por que não dizer a cura desses transtornos? Eu não vou aqui me render a limitações, né, que buscam limitar a própria criatividade humana. Então, cura é um estado subjetivo, né? Cura é o retorno ao equilíbrio, o retorno à qualidade de vida, é o retorno à plenitude, à felicidade, ao equilíbrio natural do organismo e das funções mentais. Isso é cura na minha visão. Então é um estado subjetivo que pode ser alcançado por qualquer pessoa, desde que ela entenda
que a medicação tem suas limitações, que a própria psicoterapia tem suas medicações, as terapias complementares têm as suas limitações, a psicoterapia tem as suas limitações, né, no trabalho do psicólogo, o coach também tem suas limitações. Então é preciso olhar de uma maneira holística, olhar de uma maneira integrativa para essas ferramentas, essas possibilidades que podem tanto ajudar o ser humano a superar esses sofrimentos, a superar essas limitações que causam muito mal-estar, muito sofrimento, muito prejuízo emocional e também financeiro às pessoas que têm determinados tipos de transtornos. Então, gente, cuidado com esses grupos, preste bem atenção, busque uma avaliação de um outro psiquiatra, de um outro psicólogo, se você não está satisfeito com a intervenção dele. Eu vejo pessoas, gente, eu atendo pessoas aqui no consultório ou pela internet, com pânico, por exemplo, e aí eu posso dizer com propriedade, gente, 90% das pessoas que eu atendo conseguem um resultado com menos de 15 sessões. Menos de 15 sessões. Nossa! E aí nas redes sociais, tem pessoas que às vezes chegam aqui sofrendo de pânico há mais de 20 anos. E aí a maioria dessas pessoas só tomam a medicação. Então não vai mudar. Não vai mudar. Porque os transtornos mentais estão na mente. E a medicação não afeta a sua mente. Ela só afeta o seu cérebro, ela só afeta o seu sistema endócrino, ela não afeta a sua mente, ela não modifica as suas funções cognitivas. Só você pode fazer isso. Lógico, existem limitações, é por isso que existem profissionais capacitados a ajudar você a fazer essa modificação na estrutura cognitiva que vai alcançar a cura. Então, é esse o recado que eu tenho para passar para vocês hoje nesse vídeo. Prestem atenção. Existe possibilidade. Eu não estou falando aqui da boca para fora. A própria terapia cognitiva comportamental nos dá ferramentas e protocolos de atendimento com números de sessões específicas para a depressão, para o transtorno de pânico, para transtornos de personalidade. É um pouco mais difícil os transtornos de personalidade, mas mesmo os transtornos de personalidade é possível alcançar a cura, é possível retornar à felicidade e à qualidade de vida, que é um estado natural do ser humano, e modificar esses condicionamentos que vêm da bagagem, das experiências que a pessoa tem da infância, que muitas vezes são reforçadas por figuras de autoridade, pelos próprios cuidadores, né, os pais e as mães, enfim. É possível, gente. É possível e é verdade que é possível alcançar a cura dos transtornos psicológicos, mas eu digo também que é praticamente impossível alcançar a cura de transtornos psicológicos com apenas o tratamento medicamentoso. Isso está nos manuais diagnósticos, é preciso uma equipe multidisciplinar, com psiquiatras, psicólogos, às vezes terapeutas ocupacionais, coaches, enfim, fisioterapeutas em alguns casos, depende muito do problema que a pessoa esteja passando. E cada dia, novas pesquisas da neurociência, da psicologia, da própria medicina, reforçam essa questão. Então, se esses médicos, como eu já ouvi coisas absurdas que, enfim, me dá até vontade de vomitar. Psiquiatras dizendo, olha, você vai ter que tomar esse remédio a vida toda. Mas eu também recebo pessoas aqui que dizem que o psiquiatra falou que ela precisava buscar uma psicoterapia, porque não há como você curar um transtorno psicológico somente com medicação. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que essas informações possam, no mínimo, abrir
a visão de vocês, clarear a visão de vocês que já sofrem tanto com esses tipos de limitações e transtornos, porque eu sofri também com fobia social, com transtorno de adaptação, com dificuldades, com crenças negativas, crenças de impotência, de incapacidade, que se certamente eu não tivesse buscado terapia, psicoterapia, lá no início da minha graduação em psicologia, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, eu não teria nem 10% do resultado que eu tenho na clínica. E eu conheço colegas que estudaram comigo que ficam postando coisas, né? Ah, eu sofro, ai, coitada de mim, ai, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, ai, meu Deus, por que eu mereço esse sofrimento? Vai buscar fazer terapia, gente. Vai fazer terapia, porque vocês vão se sentir muito mais felizes, como eu senti. E é por isso que eu tenho tanta convicção de que é possível alcançar a cura, porque eu vivi isso e eu já vi centenas de pessoas que passaram por aqui, pelo meu consultório, conseguirem também. Você também pode. Então vai lá e busca a solução, porque dificilmente alguém vai bater na sua porta ou vão adivinhar que você sofre, ou o psicólogo vai cair do céu no seu colo e vai tratar você. Isso não existe, né? Só em desenho animado. Enfim, então, ação, em vez de ficar reclamando. A atitude de reclamar é porque reclama ação, reclama ação. Então, ação agora. Se deixar para depois, o resultado também só vai vir depois e às vezes vem só muito e muito depois. Então, até uma próxima, um abraço. Uma boa semana para todos.